Bom dia, Grupo Refúgio. Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz de Jesus alcance o seu coração. Louvado seja o nome dele. Mais uma manhã que se inicia. E não há nada melhor que começar o nosso dia diante da presença de Deus, nos alimentando da palavra dele, nos enchendo da palavra dele, nos fortalecendo um ao outro como irmãos. Amém? Bom, te convido agora, nesse momento, a abrir no livro de Colossenses 4, vamos ler os versículos 1 e 2, que diz assim: Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Esse texto ele é muito breve. Em poucas palavras, ele nos traz algo de muito importante, que se nós analisarmos, se trata sobre a perseverança da nossa oração, a constância da nossa oração, a qualidade da nossa oração e a atitude que nós devemos tomar perante a oração, que é vigiando com ação de graças, sempre entregando o nosso melhor, sempre entregando o nosso agradecimento e fazendo da nossa oração não como um escape de emergência ou como algo que nós fazemos em situações difíceis, em momentos específicos, mas fazer da nossa conduta de cristão, do nosso dia a dia, a oração. Que a oração ela precisa de uma ação apropriada a ponto de que a gente venha realmente desenvolver um relacionamento com Cristo. E mesmo sendo um trecho, uma palavra tão curta, né, de poucas palavras, ela nos mostra um manual de como nós devemos ter a nossa vida espiritual de maneira saudável. E tudo começa através da nossa oração, porque é através da nossa oração que nós conhecemos a Cristo, que nós colocamos os nossos problemas diante de Cristo, que nós fortalecemos a nossa fé, que nós descansamos em Deus, de que nós buscamos a Deus, de que nós vemos as graças que nós alcançamos através dos pedidos e de agradecimentos a Deus. Então, mais do que de fato nós fazemos a nossa oração, é que nós devemos perseverar nela. Quantas são as vezes também que nós temos um desejo, que nós temos um problema, nós apresentamos a Deus essa oração, só que ela não é atendida de imediato, ela não é resolvida da maneira como nós esperamos, da maneira como nós queremos, e aí nós fazemos o famoso deixa pra lá, sabe? A gente acaba deixando no esquecimento, a gente não persevera na oração. Quantas são as situações que nós olhamos e podemos pensar que isso não tem uma solução, só que quando a gente persevera na oração, quando a gente é específico e está ali batalhando, sabe, por essa oração, se fortalecendo nessa oração, ela irá ser atendida. Não da maneira como nós queremos, mas da maneira como deve ser feita. E não só é importante que a gente venha a ter uma vida de oração, mas a qualidade da nossa oração. Não adianta nada também nós tirarmos o nosso momento de oração e ser algo tão superficial, ser aquelas palavras repetidas, ser algo que você não está se aprofundando, você não está mergulhando em Cristo, sabe, para fazer a sua oração. Você está fazendo de qualquer jeito, no cansaço, dando aqueles últimos minutos finais do seu dia para Deus. Mas assim como é importante que a gente alimente o nosso corpo com alimento, com água, que nós devemos descansar, que nós devemos fazer a nossa higiene pessoal, que nós devemos trabalhar, assim também, e mais importante, nós termos uma vida com Deus. E não tem como nós termos uma vida com Deus se nós não tivermos uma oração perseverante, se nós não tivermos uma vida de oração. Porque a oração é o nosso canal direto com Deus, é o nosso canal de comunicação com Deus. E ele não tem que ser superficial, ele não tem que ser algo que se encaixa dentro de uma caixinha. Ele tem que ser limpo, ele tem que ser aberto, ele tem que ser receptivo e ele tem que estar em constante contato com Deus. Senão isso vai nos amornando, vai nos afastando de Cristo, vai nos deixando mais vulneráveis aos ataques do inimigo, vai enfraquecendo a nossa fé
E isso não é bom, em hipótese nenhuma. Então, você, nós, como cristãos, nós temos que orar, nós temos que alimentar a nossa vida de oração diariamente, constantemente, perseverar nas orações e sempre estar analisando, Senhor, o que eu preciso melhorar na minha oração, o que eu preciso aperfeiçoar na minha oração. E na oração sempre enfatizar que a vontade de Deus prevaleça, que nós vamos a estar sensíveis a ouvir a voz dele, a ouvir a direção dele para a nossa vida. Isso é o que nós temos de mais importante. Amém? Então que você, a partir desse momento, possa refletir sobre a sua vida de oração, estar alinhando diante de Cristo, se reconhecendo, se rendendo diante dele nesse momento e apresentando, Senhor, eu falei até aqui, eu não tive constância, não tive perseverança na minha oração, mas a partir de hoje eu quero fazer diferente. A partir de hoje eu quero entregar o melhor a Ti. A partir de hoje eu quero fazer da oração a minha vida, o meu dia a dia. Como eu converso com outra pessoa, eu quero conversar contigo, Senhor. Eu quero fazer o meu canal de comunicação contigo, Pai, limpo, direto, aberto, vivo. É assim que nós devemos agir. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, que você tenha um excelente dia, uma excelente semana, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.